Seja bem-vindo. O tema de hoje é sobre abandono do posto. O que se considera? O que diz a lei? O trabalhador desapareceu 5 dias. Não atende à chamada. Não justifica. Pode despedir por abandono do posto? Cuidado. Se despedir antes do prazo legal, sem provas, o despedimento pode se tornar ilícito. E resultado disto, a empresa pode ser obrigada a reintegrar esse trabalhador ou indemnizar. A verdade é que o RH não pode agir por lei o que é abandono do posto. Em primeiro lugar, a lei de trabalho não usa a expressão abandono do posto como causa autônoma de cessação de contrato. Usa 2 conceitos. Em primeiro lugar, faltas injustificadas determinam a perda de remuneração e podem dar processo disciplinar. Em segundo lugar, abandono ou presunção de abandono. A ausência não justificada por 15 dias consecutivos constitui a presunção de abandono de posto de trabalho, dando lugar, sim, ao procedimento disciplinar. O que isso significa na prática? Não existe despedimento autônomo. Atingir 15 dias apenas cria uma presunção. O empregador continua obrigado a abrir um processo disciplinar, provar a ausência e dar o direito à defesa deste trabalhador. Atenção, antes dos 15 dias, aplica-se o regime de faltas injustificadas. 15 dias consecutivos constituem a presunção de abandono. Como contar os dias, de acordo com a lei? A regra 1. São dias consecutivos. Tem de ser 15 dias consecutivos. Se faltar 14, aparecer um dia e voltar a faltar, recompensa a contagem. Não pode-se somar dias interpolados e considerar-se abandono do posto. Regra 2. Faltas não justificadas. Se o trabalhador enviar um atestado médico no dia 14 ou no 14º dia, mesmo por WhatsApp, quebra essa presunção. A ausência justificada não conta. Regra 3. Dias de calendário. A lei fala em dias, não dias úteis. Inclui sábados, domingos, feriados. Se forem dias em que devia trabalhar. Se o horário é de segunda a sexta, só contam esses dias. Se o trabalhador cumpre horário de turno, incluindo domingos, então domingo também conta. Regra 4, que eu considero ponto de partida, conta como abandono de posto a partir do primeiro dia completo da ausência, sem justificação. Se saiu ao meio-dia de segunda-feira e não voltou, a contagem começa na terça-feira. Como é que a instituição ou RH pode provar o abandono passo a passo? Presunção não é a prova. Para despedir com segurança, o RH tem de instaurar o processo disciplinar, recolher as provas documentais da ausência, livro do ponto ou registro, escalas de serviço, provar que este trabalhador estava escalado e não compareceu, comunicação, guardar e-mails, SMS, WhatsApp enviado ao trabalhador a perguntar da sua ausência. Se não responde, é prova. Testemunhas, declaração do chefe direto e 2 colegas. Não compareceu, não justificou. Passo 2. Tentativa de contato registrado. Antes de acusarem o abandono, a Inspeção Geral de Trabalho e o Tribunal querem ver a boa-fé da instituição. Envie uma carta registrada para a morada deste trabalhador. Solicita a comparência em 48 horas para justificar a ausência. Essa carta junta-se ao processo, mostrando que tentou. Terceiro passo, nota de culpa. Cumprido os 15 dias, elabore uma nota de culpa. Falta de comparência ao trabalho, sem justificação válida. Descreva os 15 dias e junte as provas. Passo 4, notificar e entregar pessoalmente a nota de culpa ao trabalhador. Sem notificação, o processo fica nulo. Quinto passo, que é da decisão. Se este trabalhador defender, analisa-se. Se não defender, aplica-se o despedimento com fundamentação de presunção de abandono do lugar. Erros que podem anular esse despedimento são 4. Despedir de forma verbal, automaticamente o processo fica nulo. Segundo, contar dias errados, somar dias consecutivos,
mais interpolados. Errado. A lei exige 15 dias consecutivos. Ou contar sábado e domingo para quem não trabalha esses dias. É errado. O tribunal anula logo. Erro 3. Não tentar contar. Ir direto para a nota de culpa no dia 16 sem a carta prévia. O juiz pode considerar isso como má-fé, embora a lei não obrigue. A jurisprudência exige diligência mínima. Quarto erro. Aceitar a justificação depois e despedir na mesma. Se no dia 16 o trabalhador traz atestado médico dos 15 dias, a presunção do abandono do posto cai. Se despedir é abuso de poder e paga a indenização. E se o trabalhador aparecer no dia 20 ou 20 dias depois, a dúvida comum, passaram os 15 dias, abriu o processo, mas o trabalhador apareceu 20 dias depois. Ele aparece com uma justificação. O que fazer? Regra. A presunção de abandono também passa a não servir, porque este trabalhador apareceu com prova. Se a justificação for válida, atestado médico, boletim de óbito de família, prova de detenção, qualquer justificação, deve ser arquivado o processo disciplinar. O trabalhador mantém o seu posto de trabalho. Se a justificação é falsa ou inválida, estava a tratar de negócio, mantém-se o processo. A ausência continua injustificada. Pode despedir com justa causa. Se não traz nada, a presunção mantém-se. Conclua o processo e aplique o despedimento. Atenção, tem prazo de 30 dias após o conhecimento da infração para iniciar o processo de 60 dias para despedir este trabalhador após nota de culpa. Se deixar passar este período, o processo caduca. Se este vídeo foi útil para si, compartilhe, se inscreva no canal e acompanhe os nossos vídeos. Eu te vejo lá.